Muito bem. Rodada. O São Paulo vai fechar a rodada, né? Jogo na quinta-feira. Lembrando que joga domingo contra o Fluminense. O jogo é em Caxias, que não é tão simples de chegar. Mas o São Paulo já foi. Desfalques do time titular. Não tem, mas tem outros que a gente vai falar aqui. E tem que falar, claro, do cara que está salvando o time, que é o Luciano, que jogou tanto contra o Corinthians e tal. Deve ser a aposta de novo para ser o cara do time. Quais as boas do São Paulo, Arnaldo? Em relação ao time, poucas novidades. Em relação ao Luciano, uma constatação, uma evidência que sobrou ele, né? O São Paulo até oficialmente tem tratado agora nas redes sociais ele como a estrela da companhia, o Luciano, né? Não vinha Né? não vinha sendo assim. Ele era o que ia sobrar no quarteto, agora não só é o único que tem do quarteto em campo, como está jogando e está resolvendo. Exato, a direção do São Paulo, essa mesma direção, cogitou negociá-lo várias vezes ao longo dessa mesma temporada. E agora, depois de gols decisivos na Libertadores, gols decisivos na Copa do Brasil e gols importantes no Brasileiro, inclusive no Clássico com o Corinthians e as lesões das demais estrelas, sobrou ele. Eu até fiquei, assim, não digo surpreso, mas a conta do São Paulo, além de postar nesta quarta-feira imagens do treino, do embarque, aquelas coisas, postou um clipe especial do Luciano. E aí, com o seguinte título: 10. As loucuras de Luciano pelo São Paulo Futebol Clube. Uma relação em busca da glória eterna, como se fosse aquela chamada Libertadores, um clipezinho do Luciano e tudo mais. Agora é Luciano e mais 10, como a gente está colocando. Que diferença. Na nossa capinha do vídeo pré-jogo. A minha preocupação, Tirone, é que é Luciano e mais 10 já há algum tempo, mas não dá para pensar num time sem Luciano. E, ao mesmo tempo, o paradoxo, não dá para o Luciano jogar todas as partidas numa frente tripla. Sem dúvida. Que o São Paulo, o Crespo, a comissão farão em relação ao Luciano daqui para frente? Semana que vem tem Copa do Brasil, daqui a 3 semanas a Libertadores, o Brasileiro tem rodada toda a semana e assim por diante. Tem uma expectativa, e só uma expectativa, de que talvez o Lucas possa voltar no jogo da Libertadores, que seria exatamente mais ou menos o período que acaba o prazo lá de 3 meses. Seria ali e tal, então poderia jogar, quer dizer, poderia estar pronto para jogar. Ele já começou o tratamento lá, para não ter mais dor e tudo mais, enfim. Ele está em tratamento há meses, né? Eu não tenho agora nenhuma... é a nova fase do tratamento. Eu não, depois da infiltração, né? Eu não nutro nenhuma expectativa sobre Lucas e Oscar até o final da temporada. Acho que quando os caras puderem jogar, ajuda, mas contar com eles eu já não conto mais. Você falou aí em capinha, né? Exato. Então é o seguinte, eu vou te falar uma coisa sobre capinhas. E muita gente falou, não tem desfalque, o time vai ser o mesmo. Sim, o time titular vai ser o mesmo. Vai ter mas por incrível que pareça, tem mais um desfalque no elenco. O Luca agora se machucou, do Sub-20. Exato. Vamos lá. Sobre o Luca, especificamente, ele teve uma lesão muscular. Ele não jogaria, ele não embarcaria para Caxias, ele jogaria pelo Sub-20 e pelo Brasileiro Sub-20. São Paulo até ganhou a última partida pelo Brasileiro Sub-20, gol do Henrique, que é o outro que tem descido e subido. O Luca também, o Mike também, o Rian estava nessa. E o São Paulo é o último jogo, o São Paulo está eliminado do Brasileiro Sub-20. Aliás, um campeonato que classificam 8, São Paulo foi eliminado, mas pelo menos não foi rebaixado. Internacional de Porto Alegre e Atlético Mineiro, por exemplo, foram rebaixados. Enfim. Rebaixados, que coisa. Hein? O Luca não seria relacionado para Caxias, mas dependendo, porque vamos lembrar que o São Paulo tem 8 pendurados, dependendo de novos desfalques, ele poderia ser importante para a sequência que vem aí, né, Tino? Isso que eu estou falando. O que vale para o Luciano vale para todos os outros. São poucos e o São Paulo vai entrar na frente tripla. Em relação ao time, na verdade, né, o São Paulo, do time que começou o jogo contra o Corinthians, ele perdeu o Oscar, né? Sim. O Oscar é desfalque, certo? Porque ele começou como titular, a grande possibilidade é a manutenção do Alisson no lugar dele, é a mais provável mudança.
E o Enzo Dias, que também não começou contra o Corinthians e seria titular, com uma indisposição, embarcou para Caxias, está lá em Caxias, é opção, mas pelo que o Wendel jogou contra o Corinthians, a tendência é que o Wendel seja mantido. Então, vamos dizer que o time que finalizou o primeiro tempo contra o Corinthians é o provável time que joga contra o Juventude, com o Wendel no lateral e com o Alisson no meio de campo, né, com o esquema de 3 zagueiros. Muito bem, então é o mesmo time, mas não tem mais agora o Luca, que tem a questão do sub-20 aí. O Juventude, que disputa nesse momento, queiram vocês ou não, é um campeonato contra o Juventude, o campeonato do São Paulo, porque o Juventude está na zona de rebaixamento, e se o São Paulo não ganhar ou não fizer ponto, ele pode fazer o Juventude se aproximar, o São Paulo, lembrando que, por pontos perdidos, o São Paulo está na zona de rebaixamento nesse momento. Ele está abaixo do Juventude por pontos perdidos. Do Juventude. Então, portanto, ele precisa, no mínimo, fazer ponto. O ideal, claro, seria ganhar. O Juventude está na zona de rebaixamento, não vem bem no campeonato, tem a pior zaga do campeonato. 28 gols sofridos, só toma gol todo jogo. Tomou 4 do Cruzeiro, tudo bem que o Cruzeiro é muito forte. Mas enfim, esse é o Juventude, mas jogando em casa é um time osso. Fora neblina, frio e tudo mais. É um daqueles times, talvez seja o time da Série A do brasileiro que tenha mais essa distinção entre mandante e visitante, né? Fora de casa, todos esses gols, as goleadas foram todas fora de casa, a última foi o Cruzeiro, né? E dentro de casa ele consegue praticamente todos os pontos que ele conquista, né? Então, assim, como mandante, o Juventude conquistou 12 pontos, o São Paulo conquistou 11. Aliás, desculpa, o São Paulo 12 e o Juventude 11. São campanhas parecidas como mandante, né? Então, quase todos os pontos que ele faz é em Caxias. Como visitante, ele é um dos piores, de fato, mas o jogo é em Caxias, né? Não é no Morumbi, embora, se vocês lembram bem, o último confronto entre São Paulo e Juventude no Morumbi ano passado foi aquele vexame, o São Paulo perdeu com o time titular e deu aquela começo da crise do Beldia. O Tironi ficou contra, meteu bala. Como visitante, é o único time que está zerado no campeonato. Isso. O Juventude. Mas o jogo é em Caxias, é uma outra pegada. Até por a torcida... foi assim que o Juventude se manteve ano passado na Série A. Ele tenta fazer de Caxias a sua fortaleza. É o time que tem os veteranos, o Nenê, que é reserva hoje, tem o Gilberto, o centroavante foi do São Paulo, que faz bastante gols, e agora pode ter a estreia do Lucas Fernandes, aquele mesmo, começou no São Paulo, ruivinho, parece o Maurício Barros, jogou no Botafogo, né? Jogou em outros times. Ele pode fazer a sua estreia contra o São Paulo nessa partida de quinta-feira. Eu sei quem é o árbitro, mas eu quero que você fale o nome dele com todas as letras, só para a gente ficar um pouco mais preocupado. Pois é, ele é para mim, você que odeia a família Sampaio, para mim ele é bem pior do que o irmão mais velho. É o Sávio Pereira Sampaio, né? Irmão mais novo do Will. O irmão famoso já não é essas coisas. Esse cara é muito ruim, velho. Então... prevê problemas. Eu gostei tanto eu gostei das arbitragens dos jogos do São Paulo, os 3 jogos da volta, eu achei boas arbitragens. Verdade, Flamengo, também. Bragantino e Corinthians. Também. Sinceramente. Concordo. Uma foi do Wilton, né? Flamengo, do irmão dele. Aquela não dava nem para ele complicar, né? Não precisou, mas enfim. Agora eu temo, sinceramente, mas eu gostei de todas também, não posso reclamar. Esse aí nós temos que torcer, rezar. Bom, e janela, hein? Vai ter contratação? Bom, vai ter, mas eu vou dar, porque tem muita gente falando tomara, como se o São Paulo fosse no mercado, ruim. A cada contusão, como se o São Paulo mudasse ou ampliasse a sua busca no mercado a cada contusão que tem, né? E com delírios, tipo, não, traz o Hulk, porque o Galo não tá pagando. Essas coisas. Não, esquece. Não, aí não, gente. Aí não dá. São Paulo não tem grana. A investida maior da janela vai ser no lateral direito, porque o São Paulo só tem um no elenco. O César. Aliás, o Mike voltou, né? Não, mas o Mike voltou a treinar, mas não está em Caxias. Não está em Caxias, não está à disposição ainda. Aliás, mas o São Paulo, né? O São Paulo quer um lateral. As notícias. Não, o São Paulo quer um lateral que faça a zaga também. Um cara que ocupe as duas posições, como se fosse o Ferrarense. Não. A minha apuração é que o São Paulo quer um lateral ala, mais ofensivo do que
Sim, o Cedric. que faz mais sentido, considerando que o time vai jogar com 3 zagueiros, né? Então, Embora sim, precise de mais um zagueiro, né? então, né? Então, assim, a prioridade, o São Paulo vai investir o que tem, o que pouco que tem num lateral direito. As outras duas posições carentes agora são a zaga e a meia, né? Com a questão do Oscar. Mas aí, cara, seriam caras, se o São Paulo conseguir caras, além de livres no mercado, caras de salário baixo, Série B, Sim, algo do é tipo, isso. né? Não, Então essa não é sonhem, a... não sonhem. Exato, tem mais 40 dias de janela aberta, mas a grana do São Paulo não vai aumentar em 40 dias, não vai mudar o plano. Então a emergência é a lateral direita, né? É Perfeito. aquilo, por isso que a gente volta ao início do vídeo em relação ao Luciano. E a questão que vai bater na porta do São Paulo a partir do domingo, né? Porque o São Paulo, eu não sei como que a direção do São Paulo permite um negócio desse, vai jogar na quinta noite em Caxias E domingo à e tarde, vai jogar cedo, né? domingo às 4 da tarde contra o Fluminense. E a partir daí começa a Copa do Brasil, intercalando com o Brasileiro, depois a Libertadores, intercalando com o Brasileiro, e o elenco do São Paulo é o mais curto de todos que disputam 3 competições. Já falo isso desde lá atrás. Eu não sei como o São Paulo vai trafegar nas 3, sobretudo quando jogadores fundamentais estão fora e você não pode jogar todas as partidas com seus jogadores principais. A Arboleda consegue jogar todas? Não consegue. A Luciano consegue jogar todas? Não consegue. Nem o André Silva conseguiria. Esse, para mim, é o enigma da temporada. Detalhe, o jogo de São volta Paulo da Copa do Brasil é no sintético, né? Com esse isso. agravante. E uma semana depois tem Medellín, né? Então, de novo, para mim foi isso que esfarelou o São Paulo no final do primeiro semestre. É o desafio para o segundo semestre, sendo que as lesões continuam, né? Seguem em ritmo, aliás, avassalador. Bom, muito. Então é isso, galera. Jogão hoje. Precisa ganhar esse jogo, no mínimo empatar, tá? Empatar não é um bom resultado, mas tem que manter o Juventude lá embaixo da tabela. Esse é o nosso campeonato. Felizmente, então vamos brigar pra cair até o fim. E a gente precisa desse resultado hoje, cara. Santos perdeu ontem. Ótimo resultado pra gente. Então a gente precisa ganhar esse jogo. Vitória empatou com o Sport. O Sport tomou ponto do Vitória no Barradão. Excelente resultado pro São Paulo. Então a gente tem que ganhar o jogo hoje, cara. Se a gente ganhar o jogo hoje, dá outro respiro. Domingo tem o Fluminense que vem de 4 derrotas. Então quem sabe a gente consiga a segunda vitória. O Juventude, é muito difícil ganhar do Juventude lá. Mas é a pior defesa do campeonato. Então bora ver o que vai acontecer. E a gente precisa ganhar esse jogo, cara. Luciano e André Silva, tomara que fiquem iluminados. A gente faça esse bom jogo hoje, valeu? Peço por favor, pessoal, deixa o like no vídeo. A nossa visualização caiu muito. Eu preciso que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem para mais São Paulinos. Óbvio que a gente não tem a melhor estrutura aqui para fazer react para vocês, mas a gente vai com carinho, cara. Porra, a gente vai por amor ao nosso clube primeiro, pra gente saber informações e a gente ficar discutindo, debatendo aqui. Valeu? Todos que querem spawnar o Tirone, link aqui na descrição. E vamos tricolor.